Olá, aqui Charlie Normandel, trazendo mais um desafio do Cavaleiro, hoje combinando esta carta com as nuvens. Lembrando que as nuvens é uma das cartas mais importantes do baralho Petit Lenormand. Ela é, como se tem convencionado dizer, a carta mais negativa e ela afeta, com toda essa carga de negatividade, todas as cartas que estiverem à sua volta, que estiverem sofrendo a sua influência. Quanto mais próximas as cartas estiverem das nuvens, maior será o impacto da sua influenciação. Lembrando que, na combinação das cartas, uma das primeiras coisas que devemos observar é justamente a combinação dos naipes. Em nosso baralho, o Eterno Aprendiz Petit Lenormand, e há outros baralhos com a mesma proposta, nós estabelecemos cores para distinguir os naipes. Então, todas as cartas do naipe de copas estarão representados pela cor vermelha. Todos os naipes, todas as cartas do naipe de paus estarão representadas pela cor verde. Tá? E este baralho traz algumas cartas extras que ajudam a entender melhor como funciona esse sistema cartomântico. Entre elas, traz as cartas com as palavras-chave, algumas delas, de cada naipe. Então, quando a gente olha duas cartas se combinando, primeiro a gente deve observar o naipe a que elas pertencem, né? E também a posição delas dentro do naipe. O cavaleiro é o 9 de copas, as nuvens é o rei de paus. Então, se o naipe de paus representa os maiores desafios, na evolução das cartas, evidentemente que o rei é quem vai estar com as características mais acentuadas daquele naipe. Então, esse rei, ele reúne em si as características mais difíceis de todo o baralho, em específico do baralho do naipe de pausa. Então, se nós fôssemos associar os dois naipes, fazer uma associação das cartas apenas pelos naipes, nós diríamos que são emoções fortes, emoções difíceis, sentimentos desafiadores, desejos talvez proibidos, desejos inconfessáveis, desejos não muito positivos. Pode fazer referência, né, ao nosso mundo interior, rodeado de sombras, rodeado de negatividades, uma rotina de desafios, um dia a dia de dificuldades, né, um período, né, uma fase da nossa vida de provações, de expiações, uma segurança precária, sensações aterradoras, né, de medo, de apreensão, tudo isso pode ser feito através da associação desses dois naipes. Em seguida, a gente observa a polaridade. Então, o cavaleiro é uma carta mais positiva, neutro positiva, e as nuvens é uma carta negativa. E ela acaba impondo, como já dissemos, e nunca será demasiado repetir, a sua influência sobre as outras cartas. Pode ser a carta mais positiva do baralho, como o buquê, por exemplo, se nós temos as nuvens ao lado, as nuvens prejudicam, afetam a positividade do buquê. E aqui não é diferente, né? As nuvens interferem diretamente nessa energia positiva que o cavaleiro dá início, que o cavaleiro traz consigo. Tá? Então, enquanto notícia, a notícia, a encomenda, a entrega que o cavaleiro vem fazer não é boa, né? É algo ruim, é algo complicado, é algo difícil, é algo que vai nos inquietar, é algo que vai nos entristecer, é algo que vai nos perturbar, né? Enquanto notícia, novidade.
informação que nos chega, né? A gente fica sabendo de algo que nos põe para baixo e que nos desestabiliza, né? Essa é a principal combinação do cavaleiro com as nuvens, né? Pode ser, então, uma notícia desagradável, pode ser uma previsão de mau tempo, pode ser, né, está para vir um temporal, e pode ser a chegada de um temporal, de uma tempestade. Assim como, se a gente considera ambas as cartas, podem representar pessoas, mas aqui, lembrando, a carta da direita está caracterizando a da esquerda. Então, se a gente toma o cavaleiro como pessoa, é uma pessoa tempestuosa, é uma pessoa de personalidade muito forte e difícil, né? É uma pessoa que é difícil de lidar. Pensa na sua vida, aquela pessoa mais intransigente, aquela pessoa mais é, que é difícil de lidar, que o teu santo não bate com o dela, né? Não, vocês não se acertam de jeito nenhum. Essa pessoa é o rei de paus. Tá? Então, enquanto pessoa, é essa pessoa difícil de lidar. E toda a família tem, todo meio de trabalho tem, todo círculo de relações tem. Pode ser, então, um movimento difícil, uma ação, no início de uma ação complicada, pode ser um novo desafio, pode ser uma turbulência, pode ser uma fase de dificuldades, um projeto nebuloso, uma iniciativa desastrosa, uma pessoa difícil, já falamos, e assim a gente poderia derivar para um ex-marido, mas quando é uma pessoa que complica, né, uma pessoa difícil, então nesse sentido um ex-marido, um ex-amante, mas que complicam, que incomodam, que perturbam, né? Então aqui nós temos algumas das combinações mais diretas que nós podemos fazer dessas duas cartas. Se nós mudamos a posição, aqui a gente está considerando a lateralidade das cartas, direita e esquerda de cada uma delas. Se nós alteramos a lateralidade, agora é o cavaleiro que está emprestando suas características às nuvens. Então aqui nós já temos, observem como as cartas conversam entre si. Aqui nós estamos saindo de uma. Lembrem-se sempre que a gente faz a leitura das cartas da direita, aliás, da esquerda para a direita, mas que as cartas vão se descrevendo da direita para a esquerda. Então aqui observa a evolução da energia da carta. A gente está saindo de uma carta negativa, a mais negativa do baralho, por sinal, e estamos indo para uma carta neutro positiva. Então está mudando a energia. E aí a gente precisa observar as cartas que vêm depois. Então aqui seria então a passagem do temporal. Né? O temporal está indo embora, a turbulência está passando. Né? A fase de confusão, a fase de problemas está indo embora. Né? Pode ser também uma chuvisca, um temporal de verão, pode ser um perigo iminente, pode ser um mal-estar súbito, né, entre outras possibilidades de associação. Se nós temos aqui as nuvens em cima do cavaleiro, e isso ocorre nas aberturas com mais cartas, tipo bloco de 9, mini mesa real e a mesa real, aí nós temos a interferência de um outro princípio, que é o da gravidade. Né? A carta de cima faz o seu peso recair sobre a de baixo.
Então nós temos a carta de baixo no domínio da de cima. Aqui, no caso, nós temos uma situação muito dolorosa, porque o cavaleiro representando os pensamentos, representando a nossa mente, observem como está a mente, a nossa mente ou a mente da pessoa, para quem nós estamos fazendo a leitura. A pessoa está muito confusa, a pessoa está num momento de muita conturbação, não está conseguindo concatenar seus raciocínios, não está conseguindo ter clareza nos seus pensamentos, na sua visão, na forma de encarar as coisas. Pode ser um indicativo de pessimismo, né? A pessoa não consegue ver uma perspectiva de melhora, né? Está excessivamente preocupada com alguma coisa, tá carregada, literalmente, né? Onde fala uma pessoa está carregada é essa configuração aqui. Tá? Essa mesma interpretação valeria se nós tivéssemos aqui carta 28 ou a 29. Né? Se nós invertermos a situação, o princípio da gravidade segue sendo o mesmo, mas agora o cavaleiro está dominando as nuvens. Então quer dizer que a pessoa está conseguindo lidar com seus problemas. Está numa fase difícil, numa fase turbulenta, com muitos problemas, mas está conseguindo enfrentá-los e possivelmente vai alcançar a vitória. Tá? Então demonstra também autocontrole, né? Tem domínio sobre a situação. É fantástico, né, essas possibilidades interpretativas. Você está desafiado a dar prosseguimento a elas. Se conhecer outras combinações ou esse vídeo despertou em você algum insight para uma nova combinação interessante, você está convidado a compartilhá-la conosco aí nos comentários. Sua participação muito importante, né? Esse trabalho ele é feito com o objetivo de colaborar com a nossa aprendizagem coletiva desse sistema cartomântico, cujos potenciais recém nós começamos a explorar. Né? E vai demorar muito tempo até que se consiga penetrar em profundidade nesse sistema cartomântico. Como temos dito muitas vezes, usa essas cartas principalmente como uma ferramenta de autoconhecimento e autotransformação. Usar ela só para as coisas corriqueiras do dia a dia, se gosta, não gosta, se vai dar certo ou não vai dar certo. Como eu tenho dito, é uma forma muito rasa de usar as cartas. Elas se prestam muito bem a esse tipo de trabalho, mas não pode ser o foco principal. Né? Quem lida com essas cartas tem que sim ver além. Né? Elas podem revelar muito mais. Né? Elas apontam para uma profundidade. Né? E isso leva tempo. Né? É preciso estudar, é preciso refletir, é preciso meditar, é preciso exercitar. Aqui Charlie Normandel, hoje apresentando então algumas possibilidades de interpretação e de associação, de combinação entre o cavaleiro e as nuvens. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço, até mais.